Olá, vamos ao nosso segundo vídeo, continuando com a gratificação de função. A gratificação de função, ela está no artigo 468 da CLT, em seu parágrafo, né? Todas as verbas que eu estou falando aqui, né, elas integram ao salário de contribuição, né, e fazem parte do custeio, fazem parte da contributividade. A gratificação é aquela verba no qual a gratificação de função ou função de confiança, a nomenclatura, elas se equivalem, né? Então, a gratificação de função, ela vai ter uma característica, né, de que o empregador ele pode propor e dispor dessas verbas, né? O empregador ele pode propor e dispor dessas verbas. Quando ele vai propor e dispor, ora, inevitavelmente ele está diante de quê? Né? Ele está diante de uma verba que integra o salário de contribuição, né? O empregado, se permanecer por 10 anos naquela função, e se o empregador abruptamente o retirá-lo, né, a média da função de confiança, a média do valor pago deve ser agregada ao salário para fins da maior remuneração, né? Mas é uma verba que tem natureza previdenciária, é uma verba que tem natureza fundiária, né? Ele tem ambas as situações. A próxima verba que nós vamos falar aqui é a verba hora extra. A verba hora extra também tem natureza previdenciária. Ela chama o seu acessório, que é a súmula 172. Ela chama o descanso semanal remunerado, né? Então, toda hora extra tem que ter o descanso semanal remunerado. Ambas inequivocamente integram o salário para fins do salário de contribuição. E aí a importância que eu digo, antes de você procurar entender previdenciário, você deve analisar, como nós estamos fazendo aqui com você, com todo o prazer. Você deve analisar as verbas do 457 e do 458. Amanhã ou depois você está numa audiência trabalhista e você vai ter que saber quais as verbas que integram e não integram, né? Por favor, não vai me fazer nenhuma audiência, né, e colocar o valor do acordo em verbas que não tem nada a ver com o pedido. Isso já aconteceu, isso já é caso famoso no direito de trabalho e previdenciário, né? Você tem que ter uma base previdenciária de recolhimento, né, das verbas que você ajustar. Tudo bem, pode ter fundo de garantia, mas não invente verbas, não fuja de verbas. Não é válido mais aquela afirmação de que as verbas previdenciárias são 100% indenizatórias, salvo se eu estiver cobrando verba realmente indenizatória. Se eu estiver cobrando recolhimento de fundo de garantia, né, realmente só estou cobrando fundo de garantia, integralização de depósito. Agora, não vá pegar verbas que têm natureza previdenciária, que caracterizam uma obrigação de fazer, que caracterizam uma obrigação de prestar serviço, e não vai pegar essa verba e colocar numa outra situação que não gera recolhimento previdenciário, né? Porque aí você vai estar fazendo um crime previdenciário. Nós temos 3, a apropriação indébita, não seria o caso, mas você vai estar fazendo uma sonegação previdenciária, né? E isso, convenhamos, ninguém quer isso, e muito menos na nossa categoria isso deve acontecer, né? Então, retire qualquer conotação de 100% de verba indenizatória, quando na verdade você tem verbas, né, efetivamente de natureza indenizatória, ok? Então, essa é a hora extra. A outra verba que nós temos é a verba comissão. Súmula 27 do TST. Súmula 27 do TST. A verba comissão, ela também traz o descanso semanal remunerado.
né, que é o 7º dia, né? Então, se eu trabalho 6, eu tenho direito ao 7º dia, que é a verba descanso semanal remunerado. Ambas ingressam, agregam o salário para fins efetivos, né, de se agregar o salário de contribuição. Então, veja, né, como é rico esse mundo do direito previdenciário. Né? Você jamais, eu digo sempre, não diga que você quer só o direito do trabalho. Hoje é inevitável que você quer o direito previdenciário. Não diga que você quer só o direito previdenciário. Você tem que conhecer o direito do trabalho. Imagine a seguinte situação, e isso é um caso bem objetivo para você, um cliente do escritório, uma EPP, eu fiz a contestação, apresentei a contestação e disse que a empresa era optante pelo Simples. Né? E disse que a empresa era optante pelo Simples. Muito bem, ganhamos e perdemos, isso faz parte de quem está na lida, o dia a dia. Quando o processo vai para a contadoria da EPP, ela volta, né? Ela volta com recolhimento para a cota parte do empregador. Olha, né, se não tivesse eu essa ligação trabalho e previdenciário, o que fiz eu? Né? Quando Sua Excelência abre os 10 dias para impugnação de cálculos, eu prontamente impugnei, né, dizendo de que aquela era uma EPP, o recolhimento não era pela folha de salários, o recolhimento era pelo faturamento. Ato contínuo, isso foi aceito, né, e evidentemente foi expedido um outro documento para continuidade da execução. Né? Então, a verba comissão, ela também é a característica, né? Ela tem essa característica independentemente do trabalho que seja feito. É uma característica de que ela integra o salário para fins da maior remuneração. Uma outra verba que nós devemos colocar, e está até citada explicitamente, né, em destacado no artigo 214, é a verba gorjeta. A verba gorjeta, ela vem da súmula 354 do TST. A verba gorjeta, ela vem da súmula 354, né? As gorjetas cobradas compulsoriamente ou fornecidas espontaneamente integram o salário de contribuição. Né? As gorjetas integram o salário de contribuição. Né? Ora, então elas fazem base. Né? Só para relembrar, elas não integram para aviso prévio, para descanso semanal remunerado, para horas extras e para adicional noturno. Né? Então, por exemplo, a média das gorjetas, elas integram, sem dúvida alguma, elas integram para o cálculo de mais férias, para o cálculo do 13º. Né? Então, a gorjeta, seja aquela obrigatória, ou seja a espontânea, que as partes já se ajustaram de que a espontânea ela deve ser refletida. Então, a Receita Federal sabe disso, não há nenhuma ilicitude, as partes ajustam a estimativa de gorjeta, né? É aquele valor que supostamente você, pelo serviço que foi bem feito, você concede, né? Você vai agraciar aquela pessoa que lhe tratou bem. Então, você tem na composição a seguinte colocação: você tem o salário, um piso da categoria, a estimativa de gorjeta, que é essa gorjeta, né, que se recebe em espécie, as partes têm isso bem consensualizado, né, e tem a gorjeta, que é cobrada em nota fiscal. Né? Esse somatório aqui eu tenho salário de contribuição, esse somatório aqui eu tenho a minha remuneração. Né? E a importância de você saber o salário de contribuição é justamente essa. Nós temos aqui 8 verbas, né? Mas além dessas 8 verbas, existem outras questões que eu quero abordar com você. A mudança da base do salário de contribuição. Como é que se afigura dentro do ordenamento jurídico a mudança da base do salário de contribuição? Vamos imaginar aqui o seguinte. Faz de conta que uma pessoa
ganhe, né, um salário de R$ 2.100. Faz de conta que ela teve 2 faltas, uma em cada semana. E faz de conta que a empresa sempre desconta o descanso semanal remunerado, né? Então, isso é o apreço que se deve ter pela norma. Isso deve ser explicitado. Se eu tenho R$ 2.100, eu tenho R$ 140 aqui de desconto. E utilizando a simbologia do negativo, eu vou colocar aqui. Eu tenho agora, para cada dia que ele não trabalhou, ele pede repouso. Vamos nos lembrar aqui, a Lei 605 de 1949 diz algo mais ou menos assim: o empregado terá direito ao 7º dia, né? E, portanto, independe de ser ou não domingo, se trabalhar integralmente na semana que o antecede, né? Então, aqui, em cada semana, ele faltou uma, então ele tem R$ 140, né? Ele tem R$ 140. Esses R$ 140 eu tenho aqui de desconto R$ 280, né? Eu vou ter uma nova base de salário de contribuição que vai ser 1.820. Que vai ser 1.820, né? 8, 2, 10, 2 e 1, 3, 8, 11, R$ 2.100. Então, a falta não abonada, né? As faltas que estão no artigo 473 da CLT são as faltas abonadas, são as faltas justificadas, são as faltas de natureza legal, né? Portanto, elas não são faltas que têm desconto, né? Todas as faltas não abonadas, as faltas não justificadas, as faltas não legais, né, elas sofrerão desconto. Essa aqui que eu coloquei foi uma falta não legal. Uma falta que aconteceu ao arrepio do que coloca o artigo 473. O artigo 473, portanto, ele me diz que aquelas faltas são faltas, assim, efetivamente, que são, em termos de natureza jurídica do contrato de trabalho, elas correspondem a uma interrupção do contrato de trabalho, né? Só para relembrar, definição, diferença de suspensão do contrato de trabalho e de interrupção. Na suspensão, o empregado não paga salários, mas na suspensão, o empregado não presta serviços. O empregador não paga salários, o empregado não presta serviços. Na interrupção, o empregador, ele paga salários, né? Mas o empregado, excepcionalmente, não presta serviços. Então, são essas duas características, enfim, que você deve ter. Nas verbas que integram o salário de contribuição, eu só terei mais uma para falar sobre salário maternidade. Eu só terei mais uma para falar sobre salário maternidade, que é uma verba riquíssima dentro do ordenamento jurídico. Todos nós sabemos que o salário maternidade, ele é pago em razão da licença maternidade. Então, nós estamos aqui a figura do salário maternidade. Que é pago em razão da licença maternidade. Não estou falando excepcionalidade, programa Bom Menino, etc. Estou falando da regra geral. Ele corresponde a 120 dias. Um cuidadinho, não é para você, repito, que não teve previdenciário na sua grade, portanto não tem nenhuma obrigação de saber, e muitos até que tiveram, mas sempre estão se reciclando, né? O salário maternidade, ele corresponde a 120 dias. Não é o INSS que paga o salário maternidade da segurada empregada urbana. Quem paga o salário maternidade da segurada empregada urbana é o empregador, né? Através do procedimento integrado que nós caracterizamos, né, eu pago, agora na competência, junho, eu paguei o salário maternidade para minha empregada urbana. Quando eu fizer a guia da Previdência, agora no início de julho, eu deduzo,
né? Então, é o que nós falamos, a boa doutrina do mestre Vladimir Novaes Martinez, né? A boa doutrina coloca que é um procedimento integrado, porque paga, compensa, paga, compensa, paga. Por que integrado? Porque no próprio regime de competência. Né? Por que ele está integrado? Porque ele está no próprio regime de competência. Então, o salário maternidade é pago pelo empregador. O empregador faz o custeio em folha de salários. E o salário maternidade, você sabia que um salário maternidade, em razão da licença maternidade, ele pode alcançar 148 dias? Pode. Né? Depois, com calma, muito embora eu esteja falando sobre remuneração, salário de contribuição, mas é inevitável, porque eu estou falando em custeio, dê uma lida no artigo 93 do decreto 3.048, você vai ver com uma absoluta tranquilidade, te digo, né, de que ele pode alastecer para chegar a 148. Vamos tentar exemplificar aqui. Eu tenho aqui alguém afastado, mamãe afastada, né, os primeiros 15 dias. Primeiros 15 dias, mamãe já está afastada em razão de tratamento de saúde. Vamos imaginar 1º/3 a 15/3. Vamos imaginar que a partir do dia 16/3, mamãe ingresse em auxílio-doença, gravidez de risco. Mamãe não está recebendo salário. Mamãe não está recebendo salário. Mamãe está em regime de benefício. Os senhores hão de concordar comigo de que a mamãe está trabalhando em regime de pré-natal. Ela é acompanhada, regra geral, por um médico do trabalho ou por um médico do SUS. Algumas empresas aceitam até que seja médico do sindicato e que seja feito depois a troca, né? Mudança de atestado de um para o outro. Ou algumas empresas aceitam que seja médico particular, mas isso deve estar disciplinado, deve estar regrado na convenção coletiva. Só pode ser um médico do trabalho, só pode ser um médico do SUS. Só eles que têm base legal para isso, né? Então, mamãe vem aqui com a doença. O médico que está fazendo o pré-natal entende de que mamãe não tem condições, não há possibilidade de mamãe retornar. Então, vamos colocar aqui, supostamente, vamos colocar aqui o gráfico, uma linha do tempo, né? 28 dias, nascimento, 91. 28 dias, nascimento, 91. Vamos botar aqui, início, 9º mês. Mamãe vem no auxílio-doença, mas o médico entende de que mamãe não tem condições, né, de ter alta. Né? Então, o que é que ele faz? Ele suspende esse benefício, e 2 semanas antes, esse auxílio-doença que ela recebia, né, se transforma em licença maternidade. Portanto, veja, né, mamãe passa a receber salário 2 semanas antes. Mamãe vem, início do 9º mês. Você vai me dizer, mas professor Lira, na prática, a mulher vai até o nascimento. Olha, não faça isso, né? Não faça isso, porque antes da Constituição de 1988, a licença maternidade correspondia a 84 dias e passou para 120 dias. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda, pelas transformações do corpo, né, pelo próprio estado da mamãe, de que ela imperativamente, a OMS, ela não recomenda, né? A OMS, ao recomendar, ela não impõe. Mas o legislador brasileiro determinou de que ela vai sair no início do 9º mês. É um risco, né, ela ficar trabalhando até o nascimento, porque ela está violando, quem assim aceita, está violando o ordenamento jurídico. Ela tem 28, nascimento 29, com mais 91, veja, ela tem 120. Mas vamos imaginar aqui o seguinte,
que a mamãe teve, enfim, problemas pós-parto, né? O médico que está trabalhando com ela elastece 2 semanas. E nesse, né, elastecimento, isso aqui também é licença maternidade. E nesse elastecimento, isso aqui também é licença maternidade. Mamãe, se continuar com problemas, né, há um retorno direto para o auxílio-doença. Então, em razão de risco, né, pré-parto ou razão de risco pós-parto, a licença maternidade ela pode alcançar inequivocamente 148 dias. Né? Eu disse licença maternidade, onde aqui vai ser o salário dela, aqui vai ser o salário dela. Evidentemente, na parte de benefícios, isso será objeto de uma outra análise de maiores explicações a partir de quando se dá o nascimento do feto. Convém, para encerrarmos a análise do salário de contribuição, nesse segundo vídeo, ainda teremos mais um vídeo, né, falarmos do artigo 214, parágrafo 9º. O artigo 214, parágrafo 9º, ele coloca as verbas que não integram o salário de contribuição, né? Ou seja, são verbas que não têm natureza previdenciária. A natureza delas é indenizatória. Você vai ver lá a ajuda de custo, você vai ver lá o aviso prévio indenizado. Essas duas situações, né, que se colocam numa condição de entendimento. Agora, cuidadinho com uma coisa, né? Observe depois o artigo 214, parágrafo 10º. Evidentemente, o 214, parágrafo 9º, fala das verbas que não integram o salário de contribuição. Nós já abordamos aqui diversas verbas que integram, as principais que eu entendo para você ter o conhecimento, né? Abordei do 214, parágrafo 9º, as verbas que não integram, mas cuidado com o 214, parágrafo 10º. Ele diz algo mais ou menos assim: todas as verbas, né, regradas, mencionadas no parágrafo anterior. Que parágrafo anterior é esse? Parágrafo 9º. Né? Quando pagas em desacordo ao que dele se espera, ele não integra, né? Ele integra o salário de contribuição. Então, o 214, parágrafo 10º, ele fala, né, as verbas que forem pagas, né, em desacordo, em desconformidade, né, com o que está no parágrafo 9º, eles integram para fins de salário de contribuição. Ok? Muito obrigado. Na nossa terceira videoaula, nós vamos ver os sistemas clássicos de custeio.